discernindo o tempo, pedindo a hora dos outros, e conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, Romanos 13, 11 de tarde. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Oh, que grande amor me tem dado o Senhor, pois por mim numa cruz padeceu. Eu não posso medir, nunca irei mensurar, mas eu vou desse amor proclamar. Sangue derramou numa cruz cravado pelo amor.
a sal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor. Eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes os dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou.
Bom dia, queridos irmãos. Deus, meu desejo de oração é que vocês estejam gozando da mais perfeita paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer novamente poder vos falar da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a que abram as nossas Bíblias. Hoje nós vamos ler 2 textos. Eu vou pregar um pouco diferente, não é, nessa manhã. 2 textos. O primeiro é Gênesis 3, 10, 12, 23 e 24. Gênesis 3, 10, 12, 23 e 24. E o segundo texto é Lucas 22, 39 e 42. Então vamos novamente. Gênesis 3, 10 a 12. Depois 23 e 24. Depois Lucas 22, 39 e 42. Ok? Eu vou ler esse texto, depois nós vamos orar. Vamos ao primeiro texto. Gênesis 3, 10 a 12. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Versículo 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora nós vamos para o texto de Lucas 22, 39 e 42. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam, dizendo, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, somos imensamente gratos a Deus por mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra, transmitir a Tua Palavra, compartilhar, ó Deus, a Tua Palavra. Nós nos sentimos, ó Deus, privilegiados, ó Deus, porque ela tem sido alento, força, alimento, ó Deus, para a nossa alma. Nós somos imensamente gratos porque contamos com o Espírito Santo do Senhor, que tem nos ensinado dia após dia. E somos imensamente gratos, ó Deus, pela liberdade, pelo acesso que temos a essa palavra. Não só por isso, mas pela compreensão. Nós somos gratos, Pai, e pedimos que fales conosco mais uma vez através dessa palavra e que ela possa encontrar guarida em nossos corações e possa, Pai, frutificar para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Eu quero vos falar um pouco, eu dei como tema essa homilia, história. Muito bem, pensando em história, dentre os filmes mais marcantes que eu me lembro de ter assistido, está o intitulado A Vida é Bela. Esse título, filme retrata o período da Segunda Guerra Mundial na Itália. No filme, Guido e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração nazista, o que os afasta de Dora, mulher de Guido e mãe do garoto. No campo de concentração, Guido usa sua imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira, com o intuito de proteger o seu filhinho do terror e da violência que o cerca. Queridos, ao me lembrar, fazer essa síntese desse filme,
Isso me faz pensar como às vezes as pessoas recordam uma história, dando-lhe contornos, novos contornos, a fim de fazê-la parecer menos triste ou caótica. A história da humanidade é um bom exemplo, porque o que não falta na história da humanidade são aquelas ideias fantasiosas. No entanto, a Bíblia conta a verdadeira história da humanidade, e isso sem fantasia, ou sem fantasias algumas, sem fantasia alguma. Não por tirania de quem a escreveu ou de seu autor supremo, mas porque não se constrói nada de efetivo à parte da verdade. Os dois textos bíblicos que nós lemos inicialmente têm muito mais acerca da história humana, da história do ser humano, do que se possa imaginar. E com isso em mente, eu quero afirmar o seguinte, que nós encontramos nesses textos o que pode ser considerado duas partes da história humana. Então nós encontramos nesses textos que nós lemos inicialmente o que pode ser considerado duas partes da história humana. Mas você pode perguntar o que nós encontramos nesses textos que pode ser considerado duas partes da história humana. E como eu disse, eu vou pregar um pouco diferente nessa manhã, mas eu quero a tua atenção. E porque o que nós encontramos nesses textos que pode ser considerado duas partes da história humana. Primeiro, nesses textos nós encontramos dois jardins, Éden e Getsêmani. Primeiro, nesses textos, nós encontramos dois jardins, a menção, a descrição de dois jardins, Éden e Getsêmani. Segundo, nesses dois textos, nós encontramos dois homens, Adão e Jesus Cristo. Segundo, nesses dois textos, encontramos dois homens, Adão e Jesus Cristo. Terceiro, nesses textos, encontramos duas decisões, desobediência e obediência. Terceiro, nesses textos, encontramos duas decisões, desobediência e obediência. E quarto, nesses textos encontramos dois resultados, pecado e morte e justificação e vida. Queridos, hoje de uma forma especial, nos lembramos dessas duas partes da história humana. Quer dizer, pelo menos eu quero crer que o cristão, ele é lembrado das duas partes. Não tem como pensar em uma e não pensar em outra, ou pelo menos para o cristão não tem. Hoje, de uma forma especial, nos lembramos dessas duas partes da história humana. E essa lembrança, não é? Ela é um misto de tristeza e alegria. Tristeza, porque somos levados a nos lembrar do Éden, de Adão, de sua desobediência, do pecado e morte que afetou todos os homens. Então, nós nos lembramos então do Éden, nos lembramos de Adão, nos lembramos da sua postura, da sua atitude e o que ocasionou dos resultados que a sua postura lá no Éden ocasionou a todos os seus descendentes. Morte, pecado, a morte que passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão, todos herdaram a sua natureza pecaminosa. Foi justamente isso que Jesus Cristo tentou mostrar para Nicodemos que estava ali, quando Jesus diz para ele que é necessário nascer de novo, ele não compreende, e ele diz, olha, será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe para que possa nascer de novo? E Jesus Cristo, ele diz algo que muitas vezes não é entendido.
Jesus Cristo diz que a carne só pode gerar carne. Quando Jesus Cristo diz a ele que o que é nascido da carne é carne, Jesus quer dizer, o máximo que um homem pode fazer é gerar alguém semelhante a ele, igual, não só em natureza, mas também em natureza espiritual, na condição moral espiritual que ele está. É isso que Jesus Cristo está querendo dizer, que o máximo que o ser humano pode conseguir é isso, mas é preciso ser gerado pelo Espírito, um tipo de gerar diferente, uma geração totalmente diferente. Mas, queridos, voltando a Adão e sua desobediência ali no Éden, e as consequências, pecado e morte, que afetou todos os homens. A tristeza profunda e não acomodada, não é? Que uma consideração dessa parte da história traz, pode se enquadrar no que Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. É aquela tristeza vazia, é aquela tristeza que muitas pessoas manifestaram. É uma tristeza improdutiva do ponto de vista de algo efetivo. Como bem falou Martin Lloyd Jones, o negativo precede o positivo no reino de Deus ou em relação às coisas de Deus. É mistério que o homem sinta a tristeza e prove o dessabor do pecado, a fim de que possa provar a alegria e o sabor da verdadeira vida. Enquanto o homem estiver, na verdade, iludido com o pecado, enquanto o homem estiver flertando, enamorado, envolvido com o pecado, iludido com o pecado, não sentindo tristeza pelo pecado, aquela tristeza profunda, não remorso, não é? Mas aquela tristeza profunda, enquanto isso estiver acontecendo, na verdade não tem muita esperança para ele. Agora, aquela tristeza, não é segundo Deus, que gera arrependimento. Então, bem falou Martin Lloyd Jones, no reino de Deus o negativo precede o positivo. E quando ele disse isso, ele estava então discorrendo o seu estudo sobre Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, quando diz, bem-aventurado os humildes, bem-aventurado aquele que chora. Então ele coloca que o negativo precede o positivo. Não é? Então, é mistério que o homem sinta a verdadeira tristeza segundo Deus, para que possa e prove dissabor, entenda o dissabor do pecado, a fim de que possa provar o sabor, não é, da vida. Lembrar do Getsêmani, de Jesus, da sua obediência ao Pai, em morrer na cruz, lembrar de sua ressurreição, nos faz lembrar da justificação e vida, que isso nos trouxe. Isso é um motivo de muita alegria, mas é um motivo de extrema alegria. Graças a Deus, porque na obra de Jesus Cristo, temos o triunfo da vida sobre a morte. Graças a Deus, porque se nós conhecemos aquele lado negro, aquele lado escuro, aquele lado triste da história humana, nós conhecemos o lado, não é? O lado bom. Nós conhecemos o lado favorável, nós conhecemos o lado, não é? Onde mostra Jesus Cristo obedecendo, mostrando a disposição de obedecer, obedecendo ao Pai, morrendo na cruz, ressuscitando
e dando a possibilidade de justificação e de salvação. Louvado seja o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Não temos, ó Deus, como pensar na cruz, morte, ressurreição, ou seja, pensar na obra de Cristo. Senhor Deus, pensar naquela outra parte da nossa história, que mostra, ó Deus, como nós estávamos. Nós somos imensamente gratos, ó Pai, porque se uma parte da nossa história sempre nos causa tristeza e pesar, nós temos o alento e alegria dessa segunda parte, que nos causa gozo e alegria. E é por isso que te louvamos, ó Deus, nessa manhã. Te louvamos, ó Deus, pelo milagre da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque tornou possível, ó Deus, a nossa ressurreição, a nossa vida, porque nos trouxe, ó Deus, para o mundo dos verdadeiros vivos. Nós te louvamos, ó Deus, pela Páscoa. Nós te louvamos, Senhor Deus, vimos que pensamos na sexta-feira, um dia de tristeza, um dia de dor. Pensamos no sábado, um dia de luto, Pai. Mas nos lembramos do domingo da ressurreição. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe. Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo entrega